Amém. Irmãos queridos, boa noite. Que a graça e a paz esteja com todos. Vamos ler, meus irmãos, Êxodo, capítulo 31, do 1 ao 6. Êxodo 31, do 1 ao 6. O versículo 6, somente a parte A. Estamos aí no nosso estudo acerca dos dons espirituais. Esse texto é um texto clássico acerca da capacitação do Senhor no seu povo para a sua obra. E a palavra de Deus diz assim: O Senhor disse a Moisés: Veja, escolhi especificamente Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Enchi-o do Espírito de Deus e lhe dei grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze. Tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo trabalho artístico. Para ajudá-lo, designei pessoalmente a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Até aí, palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, rogamos mais uma vez a tua bênção e a tua iluminação sobre nós, para a honra e glória do teu nome. Amém. Aqui o grande legislador, profeta de Deus Moisés, designou duas pessoas de frente. O primeiro, Bezalel, e o segundo, Aholiabe, como seu ajudante, e outro artesãos para a confecção do tabernáculo. O tabernáculo era a mobília da morada de Deus, onde Deus iria se manifestar para o povo de Israel. E observe como que Deus capacitou dois artesãos, artistas, para a sua obra. Então fica muito nítido que o Senhor, ele distribui talentos e capacitações para que pessoas, inclusive em áreas que a gente acha que não tem nem tanto a ver, para produzir algo para o seu reino, como Bezalel e Aholiabe, dois artesãos que fizeram os utensílios do tabernáculo de Deus. Pois bem, dito isto, vamos dar sequência ao nosso estudo. Nós já estamos avançando e entramos agora na parte das definições dos dons espirituais. E quinta-feira passada nós falamos das classificações, ou seja, os dons se dividem em gêneros, em grupos, em classes, em tipos. E foi o que nós vimos quinta-feira passada. Antes disso, a gente viu que os dons são capacitações, mas também são manifestações da presença de Deus entre nós. A gente viu que o dom não é uma capacidade divorciada da pessoa de Deus, mas é o próprio Deus atuando em nós, através de nós e por nós. Isso é o dom espiritual. Nós também percebemos que, de acordo com o Novo Testamento, não há uma lista exaustiva, ou seja, as listas acerca dos dons espirituais não esgotam a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo pode atuar de diversas maneiras. E a lista elencada por Paulo, sobretudo por Paulo, porque Paulo é aquele autor que elenca nas suas cartas os exemplos. A gente viu que são circunstâncias e exemplos, mas que não esgotam a atuação do Espírito Santo. Não foi essa a proposta do apóstolo Paulo. Então, a gente considerou mais possibilidades acerca da manifestação do Espírito Santo. E esse quadro aí foi o que a gente viu quinta-feira passada. Vou recapitular para a gente entrar no tema de hoje, que é a continuação disso.
Pois bem, os dons espirituais podem ser divididos pelo menos em 4 grupos: dons manifestacionais, dons ministeriais, dons de serviço e dons de fala. São 4 grandes grupos. Todos os dons vão estar encaixados basicamente nesses grupos aí. Os dons manifestacionais, eles são aqueles dons mais extraordinários, que se percebe uma atuação pontual de poder de Deus, tipo o dom de milagre, dom de curas, são muito específicos. E como tais, depende de quê? De situações. Então vamos supor que a nossa igreja aqui, ou uma igreja primitiva, é altamente saudável. Precisa de dom de cura? De manifestação de dom de cura? Não precisa, porque são dons ocasionais, situacionais. E também o dom de milagre, que exige uma manifestação extraordinária de Deus. Se não houver uma situação muito difícil para o povo de Deus, não vai ter milagre. Então, dons manifestacionais, eles se revelam em ocasiões muito específicas e não tem previsibilidade. Ninguém pode dizer, olha, vai acontecer esse dom hoje. Olha, vai acontecer amanhã. Nem mesmo na igreja primitiva poderia ter essa previsibilidade. Poderia ter uma expectativa. Mas a previsibilidade, algo ordinário e regular, como se fosse algo todo dia, toda hora e todos os cultos, não tem como. Porque depende de ocasiões. Já os dons ministeriais são diferentes. Os dons ministeriais estão altamente ligados com a pessoa. Não com um ato em si, não com um evento em si, mas com a pessoa. Por exemplo, quem tem um dom de ensino, ele é mestre, ele vai ensinar. Quem tem um dom de pastor, ele é pastor. Ele não trabalha como pastor num evento de quinta à noite e no evento de domingo à noite. É a pessoa que é o pastor. Tem mais a ver com traços da personalidade. E o dom ministerial, ele é permanente. Logo, ele é necessário. Olha só, meus irmãos. Observe comigo o seguinte. Se a nossa igreja não manifesta dom de cura, é a igreja? É a igreja. Agora, a nossa igreja não tem em nenhum culto a manifestação do dom de ensino, da palavra. Tá vendo como muda? Os dons ministeriais, e nós vamos ver que hoje, os dons que comportam ofício, título, é só o dom de pastor, pelo menos para a gente. A não ser o diaconato, mas não está nessa categoria dos dons ministeriais, em Efésios capítulo 4. Ele é um dom permanente. Então, nem toda igreja vai ter dons extraordinários. Mas o dom ministerial tem que ter. Porque a igreja se faz pelo ensino da palavra de Deus. É um dom permanente, é um dom necessário. Dons de serviço está muito ligado à ação, a fazer, à mão. Né? Tem muita gente que é dado a isso. Geralmente, esse tipo de serviço é um serviço feito com contentamento, naquela pessoa que tem um dom. Ela tem prazer naquele negócio que ela faz, naquele movimento, naquele esforço, naquela visitação. A pessoa, às vezes, inclusive, vai agir na igreja de maneira altamente invisível. Quase não é percebido, quase não é feito, quase não é visto, quer dizer. Mas está lá fazendo. Então, o dom de serviço, ele é essencial. Mas ele, às vezes, a depender do dom da pessoa, é pouco percebido. Mas está lá. Tem uma ilustração que eu li de um livro muito antigo. Eu estava com 18 anos. Hoje tem 32, estava com 18 anos. Faz aí, então, uns anos. E ele contou uma ilustração interessante. O autor é americano. Ele falou de uma praça onde tinha como eu vou falar? Aquela água no meio. Chafariz. Tinha chafariz. E esse rapaz que trabalhava na praça alimentava o chafariz da seguinte maneira. Via a regularidade da água, se está faltando ou não. Mas ele limpava também. E o pessoal que vai lá, na praça, tá lá com a água correndo, limpa, e não percebe. Até que, uma semana ele ficou doente, não pôde ir. O chafariz começou a ficar um pouquinho assim, mais escuro, uma sujeira. Rapaz, o chafariz tá um pouquinho mais feito, a água tá mais escura. Observe, aquela pessoa que servia, não era notado, as pessoas nem sentiam falta diretamente. Mas a falta de exercício, de serviço dele afetou. Então, às vezes, na igreja, nós temos pessoas que estão cuidando do chafariz.
na invisibilidade, mas tem um papel extraordinário no organismo, na funcionalidade, na beleza da igreja, na santidade da igreja. E geralmente, pessoas que fazem o dom de serviço fazem assim, sem evidência, mas tem grande contentamento. E está muito ligado à mão. Pessoas estão mais a ver com o ativismo, no sentido positivo, da própria igreja. Já os dons de fala são os dons mais evidentes. Por quê? Porque a igreja é um organismo que se movimenta e se alimenta pela palavra. Então, qual é o dom mais evidente na igreja? É o pastoral. Pastoral e de ensino. Mas isso é por uma questão óbvia. Porque a igreja se movimenta e se alimenta por meio das escrituras. E o dom de ofício da igreja é o dom pastoral. E aí qual é a diferença? É um dom que está ligado mais ao ministério, são dons mais litúrgicos, eles são dados mais à locução, à fala, e o dom de fala está mais ligado à direção. O dom de serviço está na execução, executa a coisa. O dom de fala está na direção da coisa. Ele direciona o corpo de Cristo. Ele faz com que o corpo de Cristo, inclusive, venha a executar tarefas. Porque é por meio das escrituras que ele fala e direciona o povo de Deus. E, portanto, está mais ligado à mente, à cognição, à parte mais abstrata da igreja, no sentido de ensinar, de falar, de especular. Então, geralmente, os dons estão circulando num desses grupos aí. Tá bom? São tipos de dons. Dons manifestacionais, dons ministeriais, dons de serviço e dons de fala. E aí nós consideramos os dons de ministério quinta-feira passada, que tem algumas funções. Essas funções estão lá em Efésios 4, versículo 11 em diante. Quais são essas funções? A primeira, aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço. Serviços eclesiásticos e missionais. Então, observe que dos 5 ministérios que Paulo elenca, ou 4, a depender do intérprete, porque eu falei aqui, né, um dia, que o pastor mestre pode ser uma pessoa só. Mas, independente disso, esses ministérios, eles atuam para que o povo de Deus se aperfeiçoe para o serviço. Ou seja, o ministério não é para fazer todo o serviço. O ministério é para aperfeiçoar o povo de Deus para o serviço. Então, observe que o dom de apóstolo e o dom de profeta, que nós vamos estudar mais especificamente, mas nós concluímos que já se encerrou no primeiro século. Como é que eles atuam na igreja hoje, na edificação dos santos? Eles são fundamentos, por meio de seus escritos, por meio de suas memórias, por meio das revelações escritas. Eles lançaram um fundamento que o evangelista usa para convidar a pessoa de fora para dentro. E que o pastor mestre usa para formar a pessoa de dentro para poder sair. Então, são ministérios que estão atuando para a edificação do povo. E o resultado desse povo é o serviço. Então, a igreja entende o seu papel no organismo de Cristo. A edificação do corpo, que tem muito a ver com maturidade e expansão. O desenvolvimento da mente, o desenvolvimento do coração, da santidade. A própria expansão está muito ligado com os dons dos exercícios ministeriais. Isso tudo está em Efésios, capítulo 4, versículo 11, 12 e 13. A unidade da fé tem muito a ver com comunhão orgânica e confessional. Conhecimento do Filho de Deus, e aí eu falei revelação e encantamento, porque o ministério, agora sobretudo pastoral, ele deve transmitir um conteúdo proposicional acerca da teologia, acerca do Filho de Deus, mas ele comunica uma pessoa, ele não comunica uma ideia. Então, o pastor tem um dever de fazer com que a igreja se encante com o filho. Não apenas que capite a ideia do filho. Não apenas que entenda o filho conceitualmente. Mas que tenha o coração deslocado para Jesus. Por isso, revelação e encantamento. Perfeita varonilidade. Ou seja, o ministério vai fazer com que a igreja se aperfeiçoe, vai viver de maneira adequada ou em conformidade ao Filho. Qual é o objetivo do pastor? Fazer com que a igreja se assemelhe cada vez mais a Jesus Cristo, que é o grande pastor da igreja, é o cabeça da igreja. E por fim, firmeza na doutrina, clareza e convicção doutrinária. Clareza e convicção doutrinária. A firmeza na doutrina, Paulo fala que é
um elemento essencial para que a igreja tenha estabilidade e não fique como um barco sem âncora. Aí Paulo vai usar a analogia do vento, que o vento sopra e a pessoa vai para lá e para cá. Mas como que a pessoa e a igreja pode se ancorar na fé? Clareza e convicção doutrinária. O ensino tem que ser um ensino amplo, o máximo possível que possa ser ensinado às Escrituras, de maneira clara, tentar, de todas as maneiras, ser menos obscuro possível e com convicção. Por fim, esses são os efeitos e os objetivos dos ministérios que Deus constituiu na igreja. E aí nós vimos que esses ministérios, e aí eu fiz uma ressalva, que nós acreditamos que o ofício do apóstolo e do profeta já cessou no primeiro século. Mas no sentido assim de vocação da igreja, a igreja é apostólica, em alguns sentidos. Em que sentido? Ela confessa a doutrina apostólica. Mas ela tem um movimento apostólico. O movimento apostólico é esse, é o movimento de envio. E aí eu falei de Atos 14. Lucas fala que Barnabé foi um apóstolo. Mas Barnabé não foi apóstolo no sentido oficial, no sentido de título ou restrito. Em que sentido Barnabé foi apóstolo? Missionário. A igreja enviando. A igreja reconhecendo a pessoa e enviando. Nesse sentido, a igreja ainda orquestra um movimento apostólico, que é o movimento de missões, enviando missionários. Mas hoje, por favor, a gente usa o termo missionário até para evitar mais complicações, né? E o sentido profético tem muito a ver com o perfil de pessoa. Pessoa que geralmente tem facilidade em chamar a atenção, em ser mais firme em alguma postura. Às vezes chamar a igreja e exortando para um alvo, para um foco. E também a gente viu a questão evangelística, que são pessoas que têm facilidade em proclamar e convidar. É aquela proclamação convite, que atrai a pessoa. E tem o pastor mestre, que é discipulado e ensino. Hoje, basicamente, se nós formos traçar uma linha aí em evangelismo e pastor, são as coisas assim que a gente mais vê de maneira mais funcional. E nós vamos perceber que isso retrata bem o movimento da igreja, que são dois tipos de movimento, que é o movimento centrípeto e o movimento centrífugo. Centrípeto, porque a igreja tem o movimento de atrair as pessoas. Atrair a pessoa para si. Nós aqui, por exemplo, somos um núcleo que queremos que as pessoas venham até nós. Mas centrífugo, porque a gente vai para fora. A gente sai da igreja para alcançar o povo, para que ela venha. E isso deve funcionar concomitantemente. É simultâneo. A igreja não pode só querer atrair as pessoas para dentro e não lançar para fora. Mas a igreja também não pode só lançar as pessoas para fora e não chamar para dentro. A igreja tem um trabalho interno e externo. E como é que se faz isso? Por meio dos exercícios do ministério. O pastor vai educar a igreja na formação bíblica e o evangelista vai levar a Bíblia para o povo de fora. E aí sim, simultaneamente e de maneira concomitante. Tá bom, meus irmãos? Então esse aqui foi o que a gente viu quinta-feira passada. Eu não ensino rápido assim não, viu, Cleidinho? É porque esse aqui é só um passant. É só uma revisão. Vamos entrar então hoje? Hoje tem pouquíssimos slides. São só 3. E eu queria entrar aqui numa coisa muito, muito prática. No terceiro slide vai dar um pouquinho assim, alguma divergência em relação à teologia, mas os irmãos já sabem meu posicionamento, mas é algo que a gente tem que enfrentar e encarar. Vamos lá. Observe comigo esse processo, esse desenvolvimento. Isso aí são coisas que facilmente a gente percebe na Bíblia. Mandamentos que são ordem genérica. Para todos. A maioria dos mandamentos da Bíblia são para todos. Mas tem mandamentos que não. Tem mandamentos que são específicos. A gente vai ver um pouquinho isso na frente. Dons, que são capacitações individuais. A gente vai ter o caráter, que é um atributo comum a todos. Todo cristão tem que ter caráter. Só que a depender do dom, o caráter tem que estar mais evidente do que em outro. Nós vamos perceber isso. E circunstâncias. Circunstâncias pessoais, ou seja, elas eventuais mesmo. Observe comigo alguns exemplos. Mandamento. A Bíblia exorta
que todos devemos evangelizar. O que é evangelizar? Falar do evangelho. Evangelizar, meus irmãos, não é sair pra rua, dançar, entreter a pessoa, ficar com plaquinhas. Não é. Evangelizar é propagar o evangelho, pregar o evangelho. Isso é evangelismo. Há artifícios e há meios para atrair pessoas e, por fim, pregar o evangelho. Mas evangelizar é falar de Jesus. Simples assim. Isso é um mandamento? É um mandamento. Para todos? Para todos. Todos devem, de alguma maneira, pontuar algo do evangelho. Agora, todos conseguem evangelizar com a mesma facilidade e destreza? É óbvio que não. Então observe, Deus manda e o próprio Deus arranja, capacita indivíduos para que isso seja uma realidade na igreja. Então, por exemplo, evangelizar não é uma facilidade que eu tenho, já falei isso aqui na igreja. Eu não tenho essa facilidade. Eu tento, como um servo obediente, mas não como algo que eu faço bem. Mas beleza, é um mandamento, eu estou debaixo desse mandamento. Não é algo facultativo. É uma ordem. Mas a pessoa que tem esse dom, ela cumpre isso em função da igreja. Então eu posso falar assim, a minha igreja é uma igreja que evangeliza. Aí a pessoa fala assim, mas não vejo você na rua evangelizando? Mas a minha igreja evangeliza. Tem pessoas aptas para isso. Tem vocacionados, tem pessoas com dons para isso. Observe que aqui eu fiz uma distinção de evento, o evento de sair para a rua para evangelizar domingo, 2 horas da tarde, vamos estar aqui para evangelizar. Isso é um evento evangelístico. Agora, evangelizar é onde você está. Às vezes a gente confunde muito e perde muito a força e o significado. O evangelismo é um estilo de vida. Nós promovemos um evento para fortalecer o estilo de vida. Mas o evangelismo não é o evento. Mas beleza. A pessoa que tem dom vai fazer isso muito bem. A pessoa consegue. Eu conheci um senhor, a história dele é interessante, que ele é muito evangelista. Ele estava no avião com uma pessoa, e a pessoa estava na janela, ou ele. Enfim. Aí uma das pessoas notou as propriedades embaixo, quando estava chegando, né? Rapaz, olha só que coisa gigante, enorme. O cara, para ter um negócio desse, tem que ser muito rico. Aí o senhorzinho falou assim, ó, meu pai é dono disso tudo. Sério? O seu pai? Meu pai é dono disso tudo. Rapaz, que coisa incrível, hein? É, rapaz. Meu pai é o pai do céu, é Deus. E aí começou a aplicar o evangelho. Tem gente que consegue tirar coelhos de todo chapéu. É incrível a habilidade. E é com facilidade, não é uma coisa forçada. É uma coisa que encanta. E a pessoa pregou o evangelho para aquela. Eu conheço o senhorzinho, ele é muito. Realmente. É impressionante a capacidade que ele tem. O Augusto Nicodemos, por exemplo, fala que tem um cunhado que fala assim, gente, às vezes dá vergonha andar com ele. Porque a gente tá na feira e ele quer parar o pessoal e com muita facilidade começa a falar e olha ali todo reprimido na minha, que eu não sou assim, eu sou tímido para esse momento, né? E ele tá lá falando assim, meu Deus do céu. A minha avó, ela entra no ônibus, não existe uma viagem de ônibus sem ter evangelismo quando ela tá lá dentro. É dela, é vocação, é dom. Por que isso é importante, meus irmãos? Porque olha só, cada um de nós aqui precisa dessa consciência, precisa evangelizar. Mas você que tem um dom, você não é o Espírito Santo, você não é Deus. Você não pode cobrar da mesma pessoa, que não faz igual você, o mesmo talento. Às vezes a gente acha que é melhor que o Espírito Santo. Não, todo mundo tem que sair e pregar. Não, todo mundo tem que pregar. Mas naquele evento específico a pessoa não tem tato, a pessoa não consegue. A gente gera julgo, gera legalismo, gera uma acusação falsa na consciência da pessoa. Entende? Então, olha como é importante entender mandamento e dom. Então, toda igreja tem que estar movida. Às vezes, por exemplo, pastor Mário é muito fácil de... Eu falo assim, se pastor Mário estivesse um baixo grande, o pessoal ia conhecer a igreja rapidinho. Comigo não é assim. Mas vamos supor, eu não tenho essa habilidade, mas eu acredito que a igreja tem que evangelizar. Pastor, vamos procurar um meio de fazer isso. E talvez eu vou dar subsídio para o evangelista trabalhar. Mas talvez eu não vou estar na frente. E qual é o problema com isso? Eu não posso reconhecer uma vocação e o dom e delegar isso? Então, isso aqui é muito importante. Faz bem para a igreja, para a saúde da igreja. O caráter, meus irmãos, isso aqui é importante. Porque o caráter tem que ser comum a toda igreja. No entanto,
aqueles dons que são mais públicos, é importante que o caráter seja conhecido de todos. Todo mundo tem que ter? Todo mundo tem que ter. Mas todo membro tem caráter? Toda igreja, todo mundo tem caráter? E a gente não precisa ser político aqui e falar, não, gente, não tem. Então a gente vai fazer aqui uma diaconia, uma pessoa que para evangelizar e para carregar o nome da igreja. O evangelista é reconhecido, ó, essa pessoa aqui nos representa. Você tem autoridade para sair em nome da igreja, bater na porta de alguém, aí tá dando autoridade. Aí vai dar para qualquer um? Para bater na porta e falar assim, ó, sou representante da igreja batista? Não pode, meus irmãos. Por quê? Por causa do testemunho cristão. A necessidade disso. Eu lembro de uma pessoa que falou comigo, não vem ao caso o tempo e a época, mas uma pessoa que arrecadava cesta básica e tirava uma parte para si, ou então ficava e nem entregava. Eu falei assim, mas essa pessoa não ia acompanhada não? Não, o pessoal confiava assim, mas gente, uma coisa assim. Assim, não tem problema, uma pessoa de confiança, que a igreja otorgou, beleza. Mas ainda assim, gente, mas como é possível? Agora observe. Às vezes a pessoa tinha um mandamento, eu preciso ajudar o pobre. Eu tenho um dom, tenho facilidade, mas não tem caráter. Desvirtua aquela função. Nisto, a igreja precisa, de fato, se interpor. E a pessoa fala assim, pastor, mas eu tenho um dom, ninguém me segura. Assim, meu irmão, tudo bem. Mas por que é importante o conceito de membresia, de pacto? Você está debaixo de qual autoridade? Você tem o dom, foi Deus que te deu. Mas Deus te deu liderança. E a liderança é a igreja. A igreja não quer que você saia para representar agora e fica quietinho na sua. Até tratar. Tá entendendo? A pessoa tem um mandamento, tem um dom, mas tem uma falha. Para que botar uma pessoa dessa na rua representando a igreja? É melhor não colocar, tratar a pessoa primeiro e depois cuida disso. E uma outra coisa são circunstâncias. Circunstâncias pessoais e eventuais, circunstanciais mesmo. Às vezes a pessoa tem um dom, tem caráter, tem a ordem do Senhor, mas circunstancialmente não pode exercer o seu dom. Eu vou falar mais, eu vou prender um pouquinho aqui, porque esse aqui eu vou tocar mais no dom do pastorado, tá bom? Mas circunstancialmente ela se sente impedida para aquele momento, tá bom? Isso é uma coisa que pode ser moral, mas às vezes não é. Às vezes é uma coisa externa, circunstancial mesmo da pessoa. Mas lá na frente eu vou falar mais. Bora lá. Relações dos ofícios, dos oficiais com os dons. A Igreja Batista é ponto pacífico, a gente reconhece dois oficiais. Qual é? O pastor e o diácono. Isso é ponto pacífico. Mas também a gente reconhece que a liderança está com o pastor. A gente não tem aquele cargo de presbitério no sentido de governar a igreja, tem o pastor, tem a diaconia e a liderança administrativa está com a igreja toda. Mas aqui é importante nós reconhecermos o seguinte. Olha só a relação de oficiais com dons. Por que isso é importante? Porque oficiais pressupõem certo título. E título pressupõe alguma prerrogativa na igreja local. E olha como isso é importante. Qual é a relação dos oficiais com os dons? Primeiro, os oficiais seguem os dons. Então tem uma pessoa muito gente boa, mas não tem o dom de pastor. Não, se torna pastor. Não tem dom, não tem tato para ser pastor. Aí a pessoa tem o título, mas está vagando no dom. Isso dá muito problema. Porque tem gente que tem mente de empresário, que consegue administrar bem, de presidir bem, mas não tem um dom que o qualifica no tratamento com a pessoa. A igreja reconhece o dom da pessoa. E aí sim parte para o ofício, para o título. Mas olha só, nem todos que têm dons exercerão um ofício. Tá certo? Tem problema com isso? Nem todos têm dons. Por quê, meus irmãos? Por diversas razões. Aí pode ser questões circunstanciais, não vamos lá na frente, pode ser questão moral mesmo. Isso aí a gente vai trabalhar mais na frente. Mas isso aqui tem que ficar claro. Que a pessoa, pastor, eu tenho dom. Sim, beleza, meu irmão, mas por enquanto, né, você fica aí na sua, a igreja precisa te conhecer, é um tempo, é trabalhoso. O dom não é um carimbo assim do Espírito Santo, tá pronto, pode ir. Não é assim que funciona. É o segundo passo, é o terceiro passo agora. Os dons são reconhecidos pela igreja local. Isso aqui, gente, isso aqui é tão precioso. Tão precioso. Porque depender do governo de igreja, quem reconhece outros é uma pessoa só, não a igreja. Entende? A pessoa tem poder. Na pirâmide, a pessoa, pai, vou te consagrar pastor. Vou fazer você... E simplesmente consagra, põe lá, põe cá. Mas a igreja em si não reconhece ele como pastor.
A igreja não vê nessa pessoa um pastor. Só que, quando Deus chama um pastor ou um diácono, Deus fala não somente com a pessoa, mas fala com a igreja também acerca daquele dom. Então, esse dom precisa ser reconhecido pela igreja local. Mas imagina, aí chega aqui um monte de pastores aqui. Deixa eu ver aqui. Cleitinho, você tem cara de pastor, você vai ter pastor. Imagina, pastores qualificados, pastores anciãos, vividos. É assim que funciona? Não é assim, mano. Não tem urim tumim hoje. É reconhecimento. É vida. Quarto, o reconhecimento se faz por meio da consagração. Como é que a igreja, então, pega esse dom e fala, pai, você vai ser um oficial da igreja? Por meio da consagração. A consagração é um ato solene, público. Não é, sei lá, chegou uma dúzia aqui de pessoas. Chegou a diretoria, vamos fazer um complô aqui contra o pastor Juninho, botar o Cleidinha. A consagração é pública, é a igreja que consagra. Quem é que batiza o candidato? A igreja que batiza. Então observe que a consagração é um ato público, solene, e a igreja que faz reconhecendo aquele dom. Agora, a consagração, ela só é feita mediante aprovação. A igreja vai ter alguma coisa que vai provar aquele dom. Algum teste probatório. Nós temos o tempo de convivência. Eu, quando cheguei aqui na igreja, por exemplo, o pastor Rafa falou assim, ó, Juninho, a nossa denominação aqui exige pelo menos 2 anos sendo batista, né, para ser pastor e tal. Eu percebo em você o dom, quero caminhar você, mas você tem problema com isso? Pastor, não, tá certo, velho. Tá certo, tem que conhecer mesmo. Beleza, passou 2 anos. Mas tem a questão probatória. Questão documental, né, que eu tive que provar. Tá certo. Questão financeira que eu tive que provar. Tá certo. E tem a questão probatória de concílio, que é algo mais formal ainda. Tá certo, tem que fazer. Com tudo isso, às vezes a gente ainda dá uns bola fora, não é verdade? Imagina 100. Então, assim, tem que ter. E essa questão da aprovação é muito importante, porque a igreja reconhece, chama a pessoa e vem um organismo, uma organização para reconhecer a aprovação no concílio. Isso é muito importante, essa dupla validação, né? E essa questão da aprovação não pode afrouxar. Tem que ser uma coisa séria. Eu já conversei com amigos e falou assim, Juninho, rapaz, a pessoa passou porque era impossível ser reprovada. Assim, parece que o concílio foi algo assim, meramente formal, só para fazer, é filho de alguém e tal, e assim, as perguntas, o próprio pastor dava respostas, assim, tava empurrando a pessoa, tava empurrando. Mas não dá pra ser assim, eu entendo que não pode ser carrasco, a gente tá aqui pra reprovar ninguém, mas a pessoa tem que ser aprovada, Pois bem, agora é o último slide de hoje, é esse triângulozinho aí, deixa eu beber uma aguinha, se alguém quiser fazer algum comentário, é o momento. Então, vamos para esse triângulozinho. Olha só. É importante destacar ainda que o ofício pastoral exige circunstâncias específicas. Nesse triângulo aí, eu coloquei 3 coisas que tem que ter. Não é algo assim, facultativo não. Tem que ter. O ministério pastoral. Dom, caráter e circunstâncias. Tem que ter essa convergência aí. A pessoa precisa ser chamada por Deus. Esse ser chamado precisa ser aprovado na sua vida de caráter, mas precisa ter circunstâncias favoráveis para o exercício do pastorado. Uma pessoa que tem só o dom e o caráter pode, enquanto membro da igreja pastorear, no sentido funcional, pode. Né? Então, vamos supor que o Charles tem dom pastoral e tem caráter. E o Kleber, irmão dele, Izete, pastor, meu irmão, dá um conselho. O pessoal reconhece nisso nele, essa facilidade. Está exercendo um dom pastoral. Mas o ofício é diferente. Porque é um ofício de autoridade. E precisa ter algumas circunstâncias. Vamos ver algumas. Primeiro, apto ao ensino. Isso aqui, meus irmãos, apto ao ensino, significa assim, não simplesmente a pessoa ter um desenvolvimento na fala, mas a pessoa ter uma sã doutrina, ter conteúdo, ser capaz de fazer o ensino bíblico ser claro e entendível, esse hábito de ensinar. Esse aqui, junto com o neófito, é o único ponto que não é moral para Paulo no capítulo 3 de 1 Timóteo.
Ele vai falar das funções do pastor e ele vai falar tudo que todo cristão tem que ter. Mas isso aqui não. Então, observe que a pessoa às vezes tem o dom, tem o caráter. Mas ainda precisa estudar um pouco mais de teologia. Qual o problema com isso? Meu irmão, você precisa passar por um seminário mais denso. Ou então fazer o seminário. Você precisa mostrar essa aptidão e essa capacidade, essa coerência. Isso aqui é necessário. São circunstâncias. São circunstâncias que podem ser suprimidas com rapidez ou não. Aí vai depender também do desenvolvimento de cada pessoa. Outra circunstância, neófito não pode ser neófito. Esse neófito aqui tem sentido de tempo, mas é mais do que tempo. É sentido de maturidade espiritual. Uma pessoa pode se converter em 2 anos, fazer um seminário em 3 e desenvolver muito rápido. É possível isso. É visível. A gente conhece pessoas assim. E é possível ter pessoa que é muito vagarosa pro amadurecimento do ensino. E demora, vai levar 10 anos, 15 anos. Enfim, mas essa circunstância precisa ser suprida. Não pode ter esse vácuo dessa circunstância. Agora, meus irmãos, desimpedimento. Desimpedimento em que área? Eu coloquei pelo menos em 3. Deixa eu passar logo as 3 aqui. Circunstancial, emprego e político. Olha só. Circunstancial. Desculpa. Desimpedimento circunstancial. Observe. Vamos supor que eu tenho um dom, eu tenho um caráter e tenho a circunstância. Até aqui, até o neófito. Não sou neófito, sou apto a ensinar, enfim, características tem que ter. Minha esposa e minha filha ficaram altamente doentes. Eu não vou ter mais tempo para a igreja e vou viver em função dela. Eu estou impedido de exercer o ofício de cuidar da igreja naquele momento. Sou pastor ainda? Sou pastor. Tem caráter? Tenho caráter. Mas talvez, por causa desse emprego de força, de tempo, de energia, eu vou precisar me abster do ofício principal, pelo menos, titular. Tá entendendo? São situações assim muito específicas e fortes. O circunstancial, a pessoa, ela contraiu um tipo de doença, vai precisar de muito cuidado, muita viagem. Não vai ter tempo. Olha, meus irmãos, infelizmente, vou ter que ficar na capital muito tempo, indo e voltando. Não vou ter tempo de me preparar para ensinar. A minha aptidão de ensino, enquanto caráter, enquanto dom eu tenho, mas no sentido de qualidade não vou poder mais desenvolver. Acontece. E aí não dá. Emprego. Isso aqui é uma área muito sensível, porque a gente sabe que pastor rico é uma exceção, né? Pelo menos deveria ser, né? Assim, no nosso meio. No nosso meio é, né? Pastor rico é exceção. E a parte financeira toca muito. Mas olha só. Se eu aceitei ser pastor, eu fui obrigado? Fui obrigado. Por que eu vou aceitar um emprego, por exemplo, que vai me tirar de domingo a domingo da igreja? A igreja tem que entender isso? A igreja não tem que entender. A igreja não tem que entender. Se o emprego está sufocando... Tipo assim, eu posso falar, não, agora não dá, porque preciso construir algo para minha família. É opção sua. Mas uma vez que eu aceitei ser o pastor da igreja, eu preciso submeter minha condição financeira e meu emprego de tal maneira que eu consiga exercer a vida pastoral. Isso significa que eu não posso ter nenhum emprego? Não é isso. Eu estava pastoreando fazendo Uber, né? Agora eu parei mais de Uber. Por causa da demanda de tempo e tal. Então, assim, há um desgaste financeiro? Há um desgaste financeiro, é óbvio. Mas quando eu me coloquei nessa situação, eu me coloquei na situação seguinte: a prioridade em relação a trabalho vai ser o quê? O ministério pastoral. Então, esse é o fato de ser desimpedido. Porque assim, meus irmãos, às vezes é por questão de força mesmo, não tem jeito. É o pastor que tem na igreja, igual pessoas de interior, tem aquela igreja que o pastor não tem condições, ele vai trabalhar muito. Isso aí são situações que a gente está falando que não é normalidade. A gente sabe que existe essa situação. E, enfim, é o que tem para o momento. Mas se eu posso me dedicar à igreja, e por mero prazer, não, os irmãos trabalham, também vou trabalhar por fora e vou angariar uma riqueza para mim, e isso atrapalha meu relacionamento com a igreja, eu acredito que seja um impedimento circunstancial. E por fim, político. Eu acho o seguinte, é pecado o crente ser político? De jeito nenhum. Eu já falei isso na igreja, que existem vocações seculares. Tem gente que tem vocação para ser economista, para ser político, para lidar com as pessoas nesse campo. Mas cai bem eu ser político, pastor, ao mesmo tempo?
Não cai bem, gente. Não cai bem. Então, assim, se eu entendi que Deus hoje quer que eu me candidate, eu vou fazer o quê, igreja? Eu vou simplesmente largar o meu ofício. Isso é uma coisa assim tão delicada. Eu recebi um áudio de um amigo ontem, de áudio de um pastor dele. O pastor dele, desesperado, mandando áudio falando assim: olha, não tô vendo nenhuma lista. Que lista é essa? A congregação dele tinha que ter pelo menos 50 pessoas com tio de eleitor falando que ia votar numa pastora. Porque senão ele ia sair daquela igreja. Olha que coisa esquisita. Voto de cabresto. É uma coisa assim, horrível, né? Eu ouvi o áudio e falei assim, rapaz, sendo bem sincero, eu não ficaria aí mais não. Pastor acuado, ele tá dentro do sistema. O sistema é piramidal. Tem uma pessoa que manda. E assim, cadê? A pastora tá aí candidata, ainda não chegou a lista pra mim. Eu preciso de 50 membros aí que vai votar nela. E pessoal, assim, eu tô passando pra vocês o áudio, que vocês ouvirem. Eu não posso obrigar ninguém, mas se vocês não fizerem, vocês vão perder o seu pastor. Mas, rapaz, que coisa. Olha só, isso aí já é questão de imoralidade mesmo, falta de ética. Mas vamos supor que eu seja ainda bem criterioso. Gente, não compete. Não dá. São dois mundos que sugam muito. Ser pastor suga muito. A área da mente, para o cara preparar estudo, mensagem, visitar. Agora, ser político suga muito. Imagina. Vai ficar doente, não vai ficar bem. Enfim, é um casamento que não dá certo. Então, é melhor largar o posto de pastor e seja político. É um impedimento que eu não acho ser razoável a pessoa continuar. Pode falar, irmão Kleber. É, exatamente. Não dá. E outra coisa, eu, enquanto pastor, e os irmãos, enquanto igreja, querem alcançar quem? Todos. Se eu virar político, eu já vou ser rejeitado pelo menos pela metade do Baixo Grande. Tá entendendo? Automaticamente. Automaticamente. Metade vai ser a minha posição. E o pastor, ele tem que ter uma postura e uma imagem pública que possa atrair gregos e troianos. Quando entrar, vai ser doutrinado, vai mudar o que tiver que mudar, mas a ideia é alcançar todos. Virou política, acabou. É disfuncional, não dá. Uhum.
Uhum. Uhum. Ele era pastor? Ah, sim, sim. Entendi. Entendi. Uhum. É, infelizmente isso acontece, né? E, enfim, eu acho que é um impedimento circunstancial para a pessoa estar ainda como pastor da igreja. Tem um dito do Billy Graham, né? Ele era muito. Billy Graham é muito famoso, né? Ele dava conselho para presidente. É. Dá uma pessoa perguntando a ele, rapaz, vira candidato, você tem muita popularidade. Rapaz, não vou me rebaixar, não, sou ministro do evangelho. Então, assim, essa questão de ser pastor e ao mesmo tempo ser um candidato é bem complicado. Sim. É. Se vai entrar, tem que ser feito, né? Outra circunstância, meus irmãos, é em relação à família. A gente já estudou um pouquinho sobre isso aqui na igreja, não vou me ater muito, mas a circunstância da família conta para o pastor. Paulo fala que os filhos, por exemplo, têm que ser pessoas dignas de confiança, que tenham fé. Então, observe, lógico que esses filhos estão sob a tutela. Um pai, que ele é pai antes de ser pastor, que é indiferente com a rebeldia do filho adolescente, assim, no sentido, é bêbado na rua e tá nem aí. A igreja, rapaz, olha, não dá. Porque o pastor carrega a imagem da família. Não tem como abstrair, meus irmãos, não tem como. Não tem como, isso aí é uma possibilidade. Então, até que isso seja tratado, convém que a pessoa pode ter dom, pode ter o caráter pessoal dele, circunstância, mas o conceito familiar pastoral é um conceito que impede ou não de ser pastor. Tanto é que é um critério que Paulo colocou lá em 1 Timóteo 3. Essa aqui, a última agora, vai causar um pouco de confusão, né? No meio batista, mas é uma circunstância. A pessoa tem dom, tem caráter, tem circunstância e é mulher. Pode ser pastor? Não, não pode ser pastor. É circunstância genética. Vai fazer o quê? Então a pessoa pode exercer o pastorado cuidando? Pode. Mas exercer autoridade eclesiástica? Pode? Não pode.
Então, assim, o Rio de Janeiro abriu muito, né? Já tem, as nossas convenções abriu bastante, infelizmente. É, sim, é, infelizmente. Assim, por que que isso é uma circunstância? Porque muita gente vai usar argumento. Deus dá dom pra quem quer? Você fala, dá. Deus dá uma mulher pra ser pastora. Beleza. Vai pastorear os filhos, pastorear uma irmã a outra. Vai cuidar. Ela tem essa facilidade, esse carinho. Tá pastoreando. Mas ter um oficiá-la não condiz com a doutrina da Bíblia. Isso aqui é algo assim que me coloca contra alguns pastores, mas eu até falei um dia com o Charles lá no nosso retiro, né? A minha grande vocação enquanto ser humano é ser adorador, é ser servo de Deus. A minha vocação enquanto homem é ser marido e pai. Mas a minha grande responsabilidade enquanto pastor é a igreja local. Eu não tenho muito problema com a instituição aceita, mas não tem problema. O meu problema é com aqui, ó, com a igreja local, é instruir a igreja local. Se instruir a igreja local vai me colocar assim, num problema com a instituição, não tem problema. Se eu tiver firmado nesse estudo, não tem problema com isso nenhum. Então, assim, o meu dever é com a igreja local. Eu não vou defender a instituição se eu entender que está errado. E eu fui muito claro com a igreja já acerca disso, eu estou colocando porque são circunstâncias. E é como a gente está estudando, toca no assunto de novo. Então, essa circunstância é uma circunstância de impedimento. Assim eu creio, assim eu penso, né? Então, meus irmãos, observe que o dom em si não valida tudo o que a igreja faz. Não basta ter só dom. Isso aqui é muito importante. A gente está estudando dom para a gente servir o corpo de Deus. Mas você tem que saber usar o seu dom de maneira correta também. Porque o dom não é uma chancela para fazer, pastor. Eu tô livre para fazer isso, então porque Deus me deu dom. Não, você tem que trabalhar nesse sentido. Mas calma aí, pode ter o tempo, pode ter o lugar, pode ter o espaço, pode ter a ocasião, pode ter a circunstância. Então, por isso que é importante falar isso acerca dos dons espirituais. Tá bom, meus irmãos? Ficou claro? Então vamos encerrar hoje esse estudo. Quero pedir a igreja que se coloque de pé, vamos orar. Pedir a irmã Isete que esteja orando e logo após a gente encerra o culto. Amém. Sim, Deus. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Queridos, culto encerrado. Deus abençoe.